No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Midoriya de Boku no Hero. Eu não queria necessariamente fazer um vídeo específico para o Midoriya, porque Boku no Hero no geral, ele já é muito comentado no YouTube. Tem várias reviews de capítulo, tem vários rankings de nível de poder. Eu mesmo já fiz uma review da quarta temporada de Boku no Hero há um ano atrás, mais ou menos, vai fazer 2 anos, né, em janeiro. Então, há um bom tempo eu já falei sobre Boku no Hero em um vídeo solo. Só que eu não consegui evitar fazer outro vídeo assim porque o Midoriya nos últimos capítulos teve um destaque de personagem muito grande, muito maior que o padrão, e muita gente começou a amar o Midoriya, muita gente começou a idolatrar o Midoriya, e eu queria dar minha opinião geral sobre o personagem, até porque recentemente eu fiz um vídeo sobre o Luffy, e o vídeo do Luffy é um bom exemplo do que eu acho que o Midoriya não consegue ser. Um ótimo personagem que cumpre o seu papel. Por isso que eu queria fazer um vídeo em contraste, e deu nesse vídeo de hoje, que é falando sobre o personagem do Midoriya em Boku no Hero, com spoilers pequenos do mangá, mas eu acho que todo mundo tá com medo do Boku no Hero porque é Boku no Hero, é um mangá super popular, então a gente sabe por natureza o que acontece nele só das pessoas estarem comentando. Enfim, eu dividi alguns tópicos e eu vou ir me adiantando aqui, e o primeiro tópico que eu quero discutir sobre o Midoriya é a construção inicial do personagem, porque é a base do personagem e ela acontece logo no primeiro episódio. No primeiro episódio, a gente é apresentado ao Midoriya, que é uma pessoa, um cara sem individualidade, o que é super prejudicial num mundo em que literalmente quase tudo se resume a poder. Então isso é super ruim para credibilidade dele, gera bullying, gera afastamento social. E naquele momento parece que o Midoriya estava prestes a cometer suicídio. Essa é uma interpretação que eu tenho e que não é confirmada, mas pode-se dizer que sim, até que o All Might apareceu na vida dele. O Midoriya se proveu ser um cara que agia como herói, mesmo sem poderes, e isso fez o All Might passar o One for All para o Midoriya. Essa construção praticamente não tem problemas. Ela funciona, ela apresenta as características do Midoriya em questão de personalidade, o objetivo dele, a motivação dele e tudo. Eu acho que a motivação do Midoriya é um pouco fraca, porque a gente sabe que ele era fã do All Might, ele viu o All Might sorrindo para as pessoas, símbolo de esperança, e é algo muito raso. Até mesmo posteriormente no mangá isso não é muito aprofundado. Eu acho que na construção inicial já começa com uma falha nesse sentido de aprofundamento na motivação do personagem, o que é algo super necessário para um personagem de Battle Shonen, porque a motivação dele é o que nos faz ter motivação para continuar a assistir a obra, para acompanhar a jornada dele. E isso não é tão feito de maneira boa. Além disso, eu tenho um grande problema com o Midoriya, que é em comparativo com outros protagonistas shonen. Quando eles ganham seus poderes ou alcançam certos níveis, geralmente isso não resolve 100% os problemas. O Naruto conseguiu fazer o Jutsu Clone das Sombras lá, mas ele continuou sendo um cara que era julgado socialmente e ele só conseguiu quebrar isso de verdade no Shippuden, no arco do Pain. O Ichigo, ele tinha os problemas com a mãe e eles foram se postergando, eles voltavam à tona até mesmo depois ele virar o cara foda que ele é, com todos os poderes mais absurdos do mundo. O Luffy, ele tem a Gomu no Mi, ele sempre vai evoluindo, ele ganhou esse poder, mas esse poder não resolveu os problemas que ele tem, os problemas de insegurança ou até mesmo imprudência. Então, todos os personagens de Shonen, eles ganham seus poderes, eles atingem seus poderes, mas socialmente, quando eles são fudidos, isso não resolve. Diferente do Midoriya. O Midoriya era um fudido socialmente, ele ganhou a individualidade e isso sumiu. Você nunca mais teve ele sendo julgado, ele sendo maltratado socialmente, apenas pelo Bakugou. E até isso não foi tanto quanto era antes. Óbvio, ele ganhou os poderes, então não tinha um motivo a menos. Mas isso é muito pouco mostrado no primeiro episódio. No primeiro episódio, a gente vê muito pouco da sofrência do Midoriya como uma pessoa sem individualidade. Recentemente no mangá, que foi revelado que o traidor era o Aoyama, a gente viu mais ele sofrendo por não ter individualidade do que o próprio protagonista. Tipo, o Midoriya, a gente não tem um sentimento de aproximação com o personagem, porque tudo no primeiro episódio é feito de maneira muito rasa, muito rápida. Dava para ter postergado muito mais esses problemas sociais do Midoriya, mas em nenhum momento é destacado na obra. Óbvio, é um shonen, então ele não necessariamente vai focar em personagens, mas é o protagonista, entendeu? Tipo, ele é o mínimo que você tem que fazer, é desenvolver ele de maneira boa, e a obra
nem construiu de maneira tão boa. Então esse é o meu grande problema. E já falando de desenvolvimento, eu tenho um outro grande problema com o Boku no Hero no geral, que ele não desenvolve seus personagens, nem mesmo o Midoriya. Agora, muita gente vai achar um absurdo, porque nós temos exemplos de cenas, de momentos em que nós tivemos características do Midoriya sendo afloradas ou mais evoluídas. Eu acho que o maior exemplo que as pessoas podem dar, além do peso do for que ele sentiu agora, é a cena dele contra o Muscular, que ele tá salvando aquela criança e ele se arrisca por ela, ele quer salvar todo mundo, ele está agindo como herói, ele tem que ter segurança, ele vai perdendo a insegurança dele, e isso acontece de fato. Só que aquela cena em específico é muito mais sobre o Midoriya se superando com o One for All, tanto que ele supera os limites da porcentagem, do que em si desenvolver a insegurança dele. Então até mesmo nas poucas cenas que a gente tem sobre desenvolvimento do personagem, elas não são em si desenvolvimento. Agora, o peso do One for All que ele acabou sentindo nos últimos capítulos, que teve todo aquele bagulho do Dark Midoriya, aquilo em si faz sentido e é bom pro personagem. Só que dura pouco, é resolvido de maneira muito simples e é feito de maneira atrasada. O desenvolvimento do Midoriya poderia ter começado a partir da segunda temporada. Na segunda temporada, a gente tem a apresentação do vilão Stain, que ele questiona os heróis, a sociedade atual dos heróis, que muito mais quer ganhar, lucrar com o papel de herói do que em si ser um símbolo de esperança, que nem o All Might, isso é questionado e tudo mais. A partir daquele momento, era perfeito pro Midoriya começar a sentir o peso de ter o One for All, o peso de ser o futuro herói número 1. Mas não acontece nada. A única reação do Midoriya é isso, é sentir medo do Stain e tudo mais. O mangá em nenhum momento tenta desenvolver de verdade o papel do Midoriya na obra no geral, e nem mesmo o que ele sente em relação a isso. E quando isso aconteceu, além de ter sido de maneira muito rápida, porque, sei lá, acabou em uns 10 capítulos, nem foi um arco inteiro de desenvolvimento de personagem, digamos assim, a maneira como isso foi construído também foi porca, porque Boku no Hero é porco em peso, é porco mesmo. A gente teve a guerra que causou todo aquele questionamento da sociedade em relação aos heróis, né, que não protegeram eles e tudo mais, mas a gente não consegue sentir isso porque o world building é ruim, já que a gente tem um capítulo mostrando as consequências da guerra e depois isso é completamente ignorado, a gente nunca mais vê isso, tipo, a gente volta pro foco padrão da UA. E além disso, as consequências geradas pela guerra foram geradas através das mortes dos heróis, que são irrelevantes. Todas as mortes da guerra de Boku no Hero são irrelevantes. Nenhum daqueles personagens tem relevância e, consequentemente, o peso que eles geram para o Midoriya e para a sociedade é irrelevante, porque o autor não conseguiu construir bem eles, não conseguiu nem mesmo construir o mundo. Boku no Hero tem um mundo que é conveniente. Quando o autor precisa mostrar um personagem para sair do foco da UA, ele mostra esse personagem e depois nunca mais ele volta. Tanto que pouquíssimos personagens são recorrentes, fora os da UA, que nem mesmo eles são necessariamente importantes, nem mesmo eles são personagens. Muitos personagens da UA são apenas ferramentas de roteiro, como o próprio Aoyama, que é uma puta ferramenta de roteiro. Também teve a Mina Invisível, que do nada teve mais significância pro roteiro, mais significância pra cena, sendo que ela nunca foi relevante. Então, Boku no Hero no geral tem problemas não só em desenvolver seus personagens, como em world building, porque world building não existe. Existem cenários separados. É isso. Quando o cenário é preciso, ele volta. Quando não é preciso, o autor simplesmente esquece. O Stain é um exemplo disso. O Stain, que é um personagem que foi muito importante para a mensagem de Boku no Hero, ele só voltou recentemente no mangá. Vocês acham que ele voltou para ser um personagem importante de novo? Para levantar o questionamento? Óbvio que não. Ele teve uma conversinha com o All Might, se eu não me engano, né? Foi com o All Might. E depois foi embora. É isso. Os personagens de Boku no Hero são isso. Eles vão e vêm só quando o autor quer. A Star agora, que apareceu do nada, que era a maior heroína dos Estados Unidos, ela literalmente apareceu por 5 capítulos e morreu nos 5 capítulos. Qual o sentido? Cadê o world building? Cadê a preparação? Consequentemente, o Midoriya também vai ser um merda, porque o autor não sabe nem mesmo construir minimamente o mundo. Imagina um personagem como o Midoriya, que tem um puta potencial, cara. O Midoriya é um cara que tem toda aquela questão de querer salvar os outros. E aí tem o Shigaraki, que é um puta vilão fudido, puta cara filha da puta, que vai causar merda pra caralho, já causou merda pra caralho. E o Midoriya tem o peso, tem o sentimento de querer salvar o Shigaraki. Isso ia ser muito bom se fosse desenvolvido, mas não é. O Midoriya só quer salvar o Shigaraki porque ele é o Midoriya.
Tipo, ele só quer salvar o Shigaraki porque ele sempre foi o cara que queria salvar os outros. Mas isso nunca é desenvolvido, isso nunca é aprofundado de verdade. E, além disso, o próprio poder do One for All do Midoriya é super conveniente. Além dele não ser aproveitado em questão de simbológica, tem aquela questão das individualidades que o Midoriya acabou herdando as individualidades dos antigos portadores do One for All. É algo, tipo, eu não entendi muito bem isso até hoje. Isso literalmente surgiu do nada. Então, o Midoriya, além de ser um personagem raso e que não tem desenvolvimento quando precisa e da maneira que precisa, ele é conveniente para a história. Ele é um personagem que é só conveniente para o que o autor quer. Óbvio, todos os personagens em qualquer obra fictícia são ferramentas de roteiro, porque o autor os utiliza da maneira que quer. Só que você esconde isso, você mascara isso ao os trazer individualidade, trazer conflitos, trazer objetivos, trazer personalidade, caracterização no geral. E o Midori não tem isso. E o pouquíssimo que ele tem disso não é bem aproveitado. Como eu disse nesse vídeo, os poucos momentos de desenvolvimento dele são muito rasos, ou são simplesmente atrasados, ou são simplesmente não condizentes com o que é preciso. Inclusive, eu esqueci de citar o fato do Midoriya no geral não ter peso. Tudo bem, teve a guerra que eu falei que não teve peso, mas em outros momentos do mangá, o Midoriya perde personagens supostamente importantes. No arco do Overhaul, o herói que tinha contratado ele ou algo assim, né, aquele herói mais amigo do All Might, ele morre. E isso era para ser um peso pro Midoriya. Só que 5 capítulos, 3, 4 capítulos depois, o mangá ignora o acontecimento. Ele simplesmente ignora. O cara morre, ele era supostamente próximo do Midoriya, tipo, ele se conhecia, sei lá, 5 dias, algo assim. E ele morre. Isso era pra ser importante pro personagem do Midoriya. Mas não é aproveitado. Até o próprio mangá ignora a morte do personagem. Como o Midoriya vai evoluir como personagem? Como o Midoriya vai ter desenvolvimento? Como o Midoriya vai questionar suas próprias características se ele nunca tem um peso? Se ele nunca sofre? Ele nunca sofreu de verdade. Ele nunca sofreu de maneira relevante. Porque o mangá não tem uma história boa. E isso, consequentemente, prejudica o Midoriya. É simplesmente muito triste como o personagem do Midoriya tinha tanto potencial para ser um personagem bom, mas o autor não sabe aproveitar isso. Ele não sabe escrever um shonen, nem qualquer história. É uma petição completa. Então, as pessoas estarem exaltando o Midoriya como um personagem super bom, olha que protagonista foda. Não, eu não consigo ver o que vocês veem no Midoriya, sinceramente. Então eu queria fazer um vídeo sobre isso. A minha opinião geral sobre o Midoriya. Eu não consigo pensar em qualidade sobre ele. Na verdade, os dois únicos personagens que eu acho bom em Boku no Hero é o Endeavor e o Shigaraki, que é bonzinho. O Shigaraki tem uma construção básica, mas já é muita coisa para Boku no Hero. Então, eu acho que só esses personagens são bons. Eles raramente são exaltados. Enfim, esse é o vídeo. Essa é a minha opinião geral sobre o Midoriya. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo sobre o Luffy, se não assistiram, porque eu acho que nele eu falo muito mais também sobre questão de desenvolvimento de personagem. Eu dou um exemplo de por que eu acho o Luffy um bom personagem e como isso também serve de contraste pro que eu falei do Midoriya nesse vídeo. Então é isso.